Olá! O que será que um bebê recém-nascido e uma pessoa já bem idosa podem ter em comum, hein? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa reflexão fascinante sobre paz, poder e o que realmente significa vitória. E o segredo, olha só que curioso, talvez esteja escondido num simples sorriso. Muitas vezes, um sorriso sem dentes. Bora entender o porquê? Então, para começar, o ponto de partida é uma ideia que faz a gente pensar, né? E se a nossa vida aqui na Terra fosse só um capítulo? E se fôssemos, na verdade, espíritos numa jornada? E a morte não fosse o fim de tudo? Manter essa perspectiva em mente vai ser a chave para a gente entender tudo que vem pela frente. Isso já nos leva direto a uma questão central. Se somos seres espirituais, por que a vida é marcada por tanto conflito? De onde vem essa guerra constante que a gente trava tanto dentro da gente quanto com os outros? Vamos tentar ir direto na raiz desse problema. E a resposta, segundo essa reflexão, é até que simples, mas muito profunda. Todo conflito, sabe, desde uma briga pequena até uma guerra mundial, nasce da nossa dificuldade de amar sem esperar nada em troca. Essa condição, essa ignorância que nos leva a lutar. E essa falta de amor incondicional aparece de vários jeitos. As guerras por poder, que a gente vê na política, no trabalho, e as guerras literais, com tanques e tudo mais, elas são, no fundo, só o espelho de um conflito muito maior. A batalha que cada um trava contra as próprias frustrações. E isso nos faz questionar a nossa própria ideia de força, né? Essa busca sem fim por poder. E se tudo isso for, na verdade, uma grande ilusão? Vamos tentar desconstruir um pouco essa percepção. Pois é, essa necessidade de parecer forte, de estar no controle, na verdade não é um sinal de força. É como uma máscara, sabe? Uma armadura que a gente usa para esconder nossas frustrações e aquela sensação lá no fundo de que somos vulneráveis. E a ironia disso tudo é gigante. A gente constrói impérios, se sente no total controle, acreditando nessa suposta superioridade, mas aí vem a realidade. Um simples vírus, uma coisinha invisível, pode derrubar tudo e colocar a gente de joelhos. Cadê todo aquele nosso poder numa hora dessas? Bom, se a busca por poder é uma armadilha e o conflito vem da frustração, qual é a saída então? Talvez seja a hora de redefinir completamente o que significa vencer na vida. A grande questão passa a ser essa. Se a vitória de verdade não é dominar, não é ser o mais forte, o que é então? O que a gente está buscando de verdade? E aqui está a grande virada de chave. A vitória deixa de ser aquele jogo onde um ganha e o outro necessariamente perde. A verdadeira vitória, segundo esse ponto de vista, é algo que se expande. Encontrar a felicidade e, mais importante, compartilhar, fazer com que todos ao redor também a encontrem. No fim das contas, a ideia é essa. O verdadeiro sucesso não se mede pelo poder que a gente acumula, mas pela paz que a gente irradia. É quando a nossa calma interior vira uma fonte de bem-estar para os outros que nos tornamos de fato pessoas queridas. Tudo isso é muito bonito na teoria, certo? Mas e a prova? Onde está a evidência para essa filosofia toda? Bem, ela está em algo que a gente vê todo dia e é de uma simplicidade e de uma força impressionantes. E essa prova não precisa de laboratório nem de um estudo complexo. Só precisa que a gente observe, que a gente preste atenção no mundo ao nosso redor. O coração de toda essa mensagem está prestes a ser revelado. E aqui está, a prova viva, nos dois extremos da vida. O sorriso de um bebê e o de um idoso. Muitas vezes, um sorriso sem dentes, puro. Mas o que conecta os dois, o que prova o ponto, não é a falta de dentes, é a presença daquele brilho idêntico e puro no olhar. Uma paz que não precisa de palavras nem de poder para existir. Então, esse brilho no olhar, essa faísca de paz, é muito mais do que um detalhe poético. É, na verdade, a ferramenta mais poderosa que a gente tem. É a nossa verdadeira arma principal. Esquece as armas, o poder, a dominação. A verdadeira arma principal, a única que consegue curar os transtornos da humanidade, é esse brilho no olhar. É a expressão da paz interior que tem o poder de desarmar qualquer um e de curar. E assim, a gente volta para o começo. No meio de tanta complexidade, de tantas guerras e buscas por poder, a resposta talvez seja a mais simples de todas. A paz não começa com um tratado, mas com um estado de espírito. Um estado que se reflete num simples brilho no olhar, que nasce de um sorriso puro. E essa reflexão toda nos deixa com uma pergunta no ar.
Neste mundo tão cheio de conflitos, onde é que a gente encontra esse brilho puro? E talvez mais importante, como é que a gente pode cultivar isso dentro de nós mesmos para poder compartilhar com o mundo? A resposta, quem sabe, está em olhar para os lugares mais inesperados.